E se a cor exata da maquiagem não fosse decidida em um laboratório ou em uma fábrica do outro lado do mundo? Tipo, e se ela fosse decidida pela temperatura corporal e pelo nível de hidratação humana no exato momento do uso? Nossa, isso parece até ficção científica, né? Mas é bem real. Sim, total. Então, hoje vamos desvendar isso. A missão desta nossa imersão profunda é desconstruir uma tecnologia que basicamente transforma a biologia humana em um pigmento personalizado. Uhum. Historicamente, a gente vê uma fragmentação enorme no mercado de cuidados diários. Basta observar o peso daquelas nécessaires superlotadas que as pessoas carregam por aí. Com certeza. Sempre tem um monte de coisas. Né? Há um frasco exclusivo para hidratar, aí tem outro bastão focado só em entregar cor, um terceiro produto cuja única função é proteger contra os raios solares. É muito produto para pouca pele. Exato. A proposta dessa análise é entender a engenharia por trás de uma nova geração de cosméticos multifuncionais, produtos que apagam completamente aquela velha fronteira entre o que é estética e o que é saúde da pele, focando na anatomia de um cosmético labial revolucionário. E sabe, o que é fascinante aqui é entender que a verdadeira inovação não reside em simplesmente jogar ingredientes bons dentro de um mesmo recipiente. Misturar tudo. Isso, qualquer laboratório básico consegue fazer, né? A complexidade colossal de criar um produto híbrido assim está na estabilidade e na sinergia. Como assim, sinergia? É que é um desafio químico imenso forçar agentes de proteção solar, pigmentos de cor e óleos altamente densos a coexistirem. E tudo isso sem que a fórmula se separe ou perca aquela elegância cosmética na hora da aplicação. Ah, sim. Porque normalmente fica tudo melecado, né? Exatamente. Historicamente, quanto mais hidratação e proteção um produto promete entregar, mais pesada, pegajosa e desconfortável fica a textura final. Nossa, sim. Aquele aspecto pesado. Isso. O grande salto tecnológico que a gente está analisando hoje é justamente a capacidade de criar uma rede molecular que estabiliza várias funções, mantendo o conforto absoluto. E sendo bem honesta, é chocante pensar que, para conseguir essa leveza toda, mais da metade daquele bastão sólido é pura hidratação líquida retida. Pois é, mais de 50%. É muita coisa. Mais de 50% da composição desse cosmético é formada por uma essência puramente hidratante. É como segurar um bloco de água nutritiva em formato sólido, É uma engenharia brilhante. né? E isso já afasta o produto léguas de distância de um batom tradicional. A promessa central é entregar esse tratamento profundo sem deixar aquela sensação pegajosa que costuma ser o grande terror de quem evita usar brilhos labiais. Ninguém gosta daquela sensação de cabelo grudando na boca com vento. Nossa, o pior pesadelo. Mas a lista de ingredientes é bem impressionante. Temos o clássico óleo de rosa, que traz propriedades calmantes. Tem também o óleo de rosa mosqueta, com foco total em regeneração, e os ésteres de jojoba. Uma formulação bem robusta. Muito. Mas antes da gente entrar na química pesada disso tudo, por que os lábios precisam de uma carga tão agressiva de hidratação em comparação com o resto do rosto? Tipo, qual a diferença biológica ali? Olha, essa é a base de tudo. A anatomia dos lábios é quase, digamos que uma falha de design evolutivo, se a gente parar para pensar bem. Sério, uma falha? É, porque a pele ao redor do nosso corpo, no extrato córneo, que é aquela camada mais externa, tem geralmente cerca de 15 a 16 subcamadas de células, para garantir proteção. 15 a 16, ok. Só que nos lábios, essa espessura cai drasticamente para apenas 3 a 5 camadas. Nossa, é muito pouco. Muito pouco. É um tecido finíssimo, quase translúcido. Tanto que a cor vermelha que a gente enxerga nos lábios é, na verdade, o sangue correndo nos vasos logo abaixo da superfície. Gente, que aflição pensar nisso. Pois é. E o fator mais crítico de todos, os lábios não possuem glândulas sebáceas e não têm folículos pilosos. Ah, então eles não suam e não produzem óleo. Exato. Ou seja, eles são fisicamente incapazes de produzir o próprio óleo natural para se lubrificar e se proteger do ressecamento ambiental. Entendi. Isso explica porque qualquer vento mais seco ou uma mudança brusca de temperatura já causa rachaduras quase imediatas. Exatamente. A pele dos lábios é basicamente uma via de mão única para a perda de água.
Uhum. E é por isso que a escolha do óleo de rosa mosqueta nessa formulação é tão estratégica. Não é só por luxo, então. Não, de jeito nenhum. Não estamos falando apenas de deixar a pele macia na superfície. O óleo de rosa mosqueta é carregado de ácidos graxos essenciais como o ácido linoleico, que são literalmente os blocos de construção das membranas celulares. Blocos de construção? Isso. Quando aplicados em uma pele tão frágil e danificada quanto a dos lábios, esses ácidos graxos atuam infiltrando-se nas fissuras microscópicas. Eles ajudam a reconstruir a barreira de proteção de dentro para fora. Certo. Mas espera aí, tem um detalhe sobre os ésteres de jojoba que me chama muita atenção nesse material. Pode falar. A teoria por trás do uso da jojoba é que ela é extremamente biocompatível. Quer dizer que a fórmula basicamente engana o corpo para que ele absorva o produto mais rápido por achar que é o próprio sebo natural. Quase isso. Mas isso não corre o risco de sobrecarregar a pele de quem está usando? Olha, é uma excelente pergunta. Mas a verdade é que não há sobrecarga justamente pela precisão dessa biocompatibilidade. Como assim? A pele humana é uma barreira defensiva rigorosíssima. Ela evoluiu durante milênios para manter coisas de fora. Faz sentido. Muitos óleos cosméticos sintéticos são compostos por moléculas tão grandes e tão estranhas que simplesmente ficam paradas ali na superfície, não penetram. Criam só uma maquiagem por cima, né? Isso. Já os ésteres de jojoba, quimicamente falando, não são exatamente óleos. Eles são ceras líquidas. Ceras líquidas, que interessante. Sim, e por um acaso maravilhoso da natureza, a estrutura molecular dessa cera é virtualmente idêntica à composição de cerca de 30% do sebo humano natural. Nossa, 30% é muita similaridade. Muita. Então, quando esse éster toca os lábios, os receptores biológicos não disparam aquele alarme de substância invasora, entende? Ah, a pele pensa, isso aqui é da casa? Exato. O tecido reconhece aquela estrutura como familiar e permite que ela permeie as camadas superiores muito rapidamente. O corpo não é exatamente enganado, ele é complementado. Pensando nisso agora, é como se a hidratação fosse uma panela de água fervendo no fogão. Boa analogia. Se a gente larga a panela destampada lá no fogo, não importa se tem uma água mineral da melhor qualidade lá dentro, com o calor do próprio corpo e o ar seco de fora, o óleo de rosa mosqueta e a jojoba vão simplesmente evaporar. A água escapa. Vai tudo embora. Pois é. É aqui que entra o último elemento crucial dessa base nutritiva, que é a manteiga de karité. Ela funcionaria exatamente como a tampa dessa panela, certo? Perfeito. A analogia da panela fervendo é perfeita para ilustrar o que a dermatologia chama de perda de água transepidérmica. Perda transepidérmica. Isso. A umidade natural do corpo sempre tende a evaporar para o ambiente, especialmente em climas secos. É um princípio básico da física, né? A busca constante por equilíbrio. Uhum. A manteiga de karité atua como um agente oclusivo impecável. Diferente do que a gente via antes. Muito diferente. Diferente dos derivados de petróleo antigos, tipo aquelas vaselinas pesadas que tampavam a panela, mas acabavam sufocando a pele, a manteiga de karité sela a superfície criando um escudo invisível que tranca os ingredientes ativos lá dentro. Mas deixa respirar. Exato, permite que a pele continue respirando de forma saudável. Ela garante que toda aquela regeneração celular propiciada pela rosa mosqueta aconteça em um ambiente fechado e ideal por horas a fio. É impressionante perceber o grau de engenharia molecular mesmo necessária apenas para manter os lábios de uma pessoa hidratados no dia a dia. Sim, a ciência por trás de um simples bastão é enorme. Mas o que realmente eleva esse produto para fora da categoria de um simples protetor labial de farmácia é o cruzamento dessa base nutritiva com a estética e a proteção ativa. A multifuncionalidade. Isso. O cosmético incorpora um fator de proteção solar 15, além de entregar uma cor translúcida. Só que, sendo bem honesta, SPF 15 não soa um pouco baixo hoje em dia? É uma dúvida bem comum. É que as diretrizes de dermatologia atuais sempre falam em fatores altíssimos, né? Como 50, 70 para o rosto. Por que a ciência por trás desse cosmético optaria por colocar apenas 15 em um produto tão tecnológico e cheio de inovação? Olha, essa é uma provocação mais do que necessária.
Mas a matemática da formulação cosmética exige certas concessões. Concessões como? Filtros solares, sejam eles químicos ou os físicos, são ingredientes incrivelmente difíceis de estabilizar. Ah, a tal da estabilidade que a gente falou no começo. Exato. Se a formulação tentasse empurrar um FPS 50 ali dentro, a quantidade de ativos necessários destruiria completamente aquela essência hidratante de 50% que é o grande trunfo do produto. O bastão ia virar uma pedra. Sim, o bastão ficaria duro, calcário e provavelmente deixaria aquele rastro branco espesso nos lábios. Ninguém quer andar com a boca branca, né? Não, de jeito nenhum. E o pior, ele perderia toda a capacidade de interagir bem com a pele. Então, a decisão por um FPS 15 é um cálculo de aderência ao uso. Aderência, tipo fazer a pessoa realmente querer usar. Isso mesmo. Como a pele labial é muito carente de melanina, qualquer proteção contínua é infinitamente superior à proteção nenhuma. E convenhamos, proteção nenhuma é o padrão da maioria das pessoas, não é? Nossa, sim. Quase ninguém lembra de passar protetor na boca. Pois é. E o fator 15, por incrível que pareça, bloqueia cerca de 93% dos raios UVB. 93% só com o fator 15? Exato. E um produto desenhado para ser reaplicado várias vezes ao longo do dia, justamente porque ele é muito confortável, esse nível cria um escudo preventivo super robusto contra o fotoenvelhecimento e a degradação do colágeno. E faz isso sem sacrificar a textura maravilhosa. Faz todo sentido. A melhor proteção é aquela que as pessoas realmente sentem vontade de usar no dia a dia. Com certeza. Mas vamos entrar no ponto que gera mais fascínio e, ao mesmo tempo, mais desconfiança de quem vê de fora. A cor que muda. Ah, a famosa cor mágica. Isso. A promessa no material é que o pigmento reage à temperatura e à umidade individuais, criando um tom rosado exclusivo para cada pessoa. Uhum. Eu confesso que aqui é que a coisa fica realmente interessante. Mas, à primeira vista, essa ideia de uma cor inteligente soa como um truque de ilusionismo barato. Ou, sei lá, uma jogada de marketing muito bem embalada. Eu entendo perfeitamente. Como um pedaço de matéria inanimada sabe qual cor deve assumir? Isso existe mesmo na ciência ou é só ficção científica comercial? O ceticismo é mais do que válido aqui. A indústria da beleza tem um longo histórico de exageros, para dizer o mínimo. Bastante. No entanto, o que acontece nesse caso não é mágica de jeito nenhum. É química reativa pura e amplamente documentada. Então funciona de verdade. Funciona. A base dessa tecnologia reside em uma classe de corantes, que são altamente sensíveis a variações de pH e umidade. Sensíveis ao pH. Isso. Na fábrica, enquanto o produto está lá sólido e desidratado no bastão, a molécula desse corante está fechada. É o que os químicos chamam de um anel de lactona intacto. Anel de lactona. Anotado. Nesse estado fechado, ele é incolor, ou no máximo tem uma cor muito pálida, quase transparente. O gatilho para a transformação acontecer é literalmente a biologia de quem o aplica. Ah, então a saliva e o calor da boca é que ativam a cor de fato. Exatamente. O microambiente dos lábios é algo único. Quando o bastão desliza pela pele, duas coisas acontecem ali quase simultaneamente. O que acontece? O corante entra em contato com a fina camada de umidade labial e, ao mesmo tempo, sente o calor corporal. Além disso, ele detecta o pH natural da pele, que tende a ser levemente ácido. Certo. Essa combinação de umidade e acidez causa uma reação química imediata na fórmula. Aquele anel molecular que estava fechado se rompe, a molécula se abre e muda fisicamente de formato. E essa mudança de formato que dá a cor? Isso. Ao mudar de formato, a molécula passa a absorver e refletir os comprimentos de onda da luz de uma maneira completamente nova. E é isso que acaba revelando tons intensos de rosa para quem olha. Nossa, e como a temperatura corporal e o suor variam de pessoa para pessoa, a cor nunca fica igual. Exatamente. A taxa de transpiração, a acidez, tudo isso varia microscópica e constantemente de indivíduo para indivíduo. A intensidade dessa abertura molecular nunca será igual. É quase uma impressão digital colorida. É perfeito. A química literalmente traduz o estado fisiológico da pessoa naquele momento específico em uma resposta cromática visível. Isso é absolutamente brilhante. É uma mini reação de laboratório acontecendo direto no rosto das pessoas a cada aplicação. Uma química de bolso, digamos assim.
Mas, mergulhando um pouco nos detalhes práticos, operacionais dessa formulação, existe um efeito colateral físico no próprio cosmético que levanta uma discussão incrível sobre o comportamento da indústria e do consumidor. Ah, a questão da embalagem? Sim, como a fórmula é baseada nessa reatividade extrema com a umidade, o fabricante do vídeo original deixa um alerta bem explícito. Ele avisa que a superfície do bastão, aquela parte que toca a boca mesmo, pode começar a ficar manchada de vermelho com o tempo. Uhum, e é super esperado. E faz todo o sentido físico, né? Se a umidade dos lábios ativa a cor, a umidade residual que fica no bastão vai, obviamente, continuar reagindo dentro da embalagem. Sem dúvida alguma, a ciência não desliga simplesmente porque o produto foi tampado. É um ônus inevitável de usar uma tecnologia reativa de verdade. E aí que entra uma sacada que eu achei genial de comunicação por parte da marca. Com certeza. Porque para qualquer pessoa leiga, abrindo a embalagem, vendo o bastão ficar vermelho ali do nada, o primeiro instinto seria achar que o produto estragou. Sim, que oxidou, que está cheio de bactérias. Exato, a pessoa jogaria aquilo direto no lixo. Mas ao antecipar que isso vai acontecer e explicar que basta limpar a superfície com um lenço de papel seco para remover aquela camada ativada pela água, eles transformam o que seria visto como um defeito em uma validação tecnológica. É uma jogada de mestre. É a prova visual ali de que a química prometida realmente funciona e não é só papo de vendedor. E sabe, isso levanta uma reflexão muito profunda sobre o grau de maturidade da comunicação industrial atual. Como assim? É que, ao longo de décadas, a indústria da beleza cultivou essa expectativa irreal de que os cosméticos precisam ser esteticamente imutáveis. Cremes que duram anos na mesma textura. Isso. Cremes que nunca mudam, bases que não decantam de jeito nenhum. Mas quando a gente começa a trabalhar com ingredientes botânicos potentes e química reativa real, essa imutabilidade artificial se torna simplesmente impossível. Não tem como prender a natureza, né? Exato. Informar sobre essa mudança de cor na bala do produto logo de cara é um ato de transparência enorme. É algo que respeita a inteligência do consumidor. Com certeza. Ao explicar o porquê do fenômeno, a marca destrói o medo do desconhecido e constrói um nível de confiança muito maior. Quem entende a mecânica do produto não se assusta mais com a ciência. A pessoa se fascina por ela. O X da questão é esse: o conhecimento transforma completamente a experiência do uso. E, olhando para o panorama geral de tudo que dissecamos aqui até agora, fica evidente o motivo pelo qual esse tipo de cosmético representa o futuro do setor. O mercado está mudando rápido. Muito rápido. Então, o que tudo isso significa no fim das pontas? Significa que o conceito de rotina de cuidados está passando por uma metamorfose acelerada. Sem dúvida. Acabou de vez aquela era em que as pessoas precisavam escolher entre ter uma dermatologia séria ou uma estética lúdica e divertida. Ter em mãos algo que constrói uma barreira física com karité, penetra fundo nas células com a jojoba biomimética, protege contra o sol e ainda entrega um resultado visual programado para reagir à sua biologia. Tudo junto. Tudo isso em um único item que cabe no bolso. É o auge do que poderíamos chamar de minimalismo tecnológico. Exatamente o cenário perfeito, onde a alta complexidade fica totalmente restrita às bancadas frias dos laboratórios de desenvolvimento. Isso permite que a ponta final da experiência, o uso humano do dia a dia, seja incrivelmente simples, gostoso e fluido. É o melhor dos dois mundos. E sintetizar proteção UV, reparação tecidual profunda e ainda por cima uma coloração adaptável exige uma engenharia de formulação de um nível de excelência absurdo. E o sucesso dessa convergência toda levanta um questionamento inevitável, né, sobre o que virá a seguir. Boa. E para onde exatamente, na sua visão, essa tecnologia reativa poderia nos levar nas próximas décadas? Olha, se conectarmos o princípio básico dessa tecnologia atual de adaptação de cor com os grandes avanços que estamos vendo em biotecnologia, o horizonte parece quase ficção científica. Lá vem, me conta mais. Hoje, nós temos um corante que reage apenas ao pH e à umidade superficial.
É simples, mas num futuro muito próximo, é super plausível imaginar que a ideia de comprar uma base com um tom fixo na loja ou comprar um hidratante com uma textura já padronizada para a pele seca seja vista como uma prática medieval. Sério? Medieval? Sim, nós estamos caminhando firme para um estágio em que os cosméticos terão uma inteligência biológica avançada embarcada neles. Tipo cosméticos smart? Exato. Produtos formulados com biosensores microscópicos capazes de ler em tempo real o microbioma exato da pele. Capazes de ler o nível instantâneo de poluição ao redor da pessoa e até a carga de estresse oxidativo das células naquele milissegundo. Nossa, e adaptar a fórmula na hora. Isso. Eles vão sintetizar em tempo real a dose exata de antioxidantes e a cobertura de cor perfeita que a pele precisa para aquele contexto específico. Será uma beleza que não é mais fabricada em massa em grandes caldeirões. Ela vai ser gerada instantaneamente pelo contato direto com a singularidade do DNA de quem usa o produto. Gente, essa perspectiva é de arrepiar. Deixar completamente de ser um produto comercial que a pessoa apenas aplica sobre o corpo e passa a ser quase que uma extensão tecnológica do próprio sistema imunológico e estético. Vai mudar tudo que a gente conhece. Nossa! E fica aqui esse convite maravilhoso à reflexão para todo mundo. A próxima vez que algo tão corriqueiro quanto um bastão de hidratação labial ou um simples creme entrar na rotina de cuidados, vale a pena olhar com mais curiosidade. Tem muita coisa acontecendo ali dentro. Exato! Olhar para aquela química silenciosa que está ali, trabalhando duro em segundo plano. É a ciência humana tentando desvendar e imitar as engrenagens da nossa biologia para facilitar o cotidiano. É fascinante. E buscar entender profundamente esses mecanismos, como a gente fez aqui hoje, não só nos protege do excesso de promessas vazias do mercado, como também transforma cada pequeno hábito do dia a dia no momento potencial de descoberta. Com certeza. Seguiremos por aqui, sempre desconstruindo essas camadas de inovação, garantindo que a informação mais densa e técnica se converta em conhecimento acessível e fascinante. Até a próxima inversão.